Olá, eu sou Leandro Turbino, responsável aqui no Brasil pela linha de produtos NetIQ da Microfocus. Eu trabalho há 16 anos com gestão de identidades e acessos, né? Então, primeira coisa que eu quero dizer é que eu estou muito feliz em participar desse primeiro grande evento no Brasil em português sobre IAM. Tem tudo para ser um grande marco nessa disciplina aqui no Brasil, né? Aproveito também para parabenizar o Alfredo Santos, curador do evento, né, e também a organização da IAM Tech Day pela oportunidade da gente falar aqui. Antes de iniciar nossa palestra, eu quero compartilhar com vocês algumas informações, né? A primeira é que aqui na Microfocus nós fizemos um agrupamento das nossas soluções de segurança da informação, né, em uma unidade de negócio relativamente independente chamada CyberRes, de Cyber Resilience, né? E cada vez mais vocês vão ouvir falar nessa marca, tá? A gente agrupou nessa unidade os nossos produtos já consagrados no mercado, como Fortify, Voltage, ArcSight e NetIQ, e esse agrupamento ele faz parte de uma estratégia, da nossa estratégia de fortes investimentos em soluções de segurança, seguramente ancorados aí pelo crescimento na demanda em soluções de segurança, né? Falando especificamente das nossas soluções NetIQ, que são os produtos de IAM aqui da Microfocus, eu quero destacar que nós estamos fazendo muitos investimentos também nessa linha de produtos, tanto em desenvolvimento de novas funcionalidades e novos produtos, como também na disponibilização desses produtos para a nuvem, né? Então, uma grande parte do nosso portfólio já está disponível na modalidade SaaS, como, por exemplo, nosso módulo de governança de acesso, revisão de acessos e também autenticação avançada, e outros produtos estão sendo disponibilizados ainda esse ano, 2021, ou no começo do próximo ano. Até o próximo ano, seguramente teremos todo o nosso portfólio disponível em SaaS. Uma observação que eu queria dizer, né, com relação à disponibilidade dos produtos SaaS, é que nós adotamos uma estratégia diferente, né, nós estamos disponibilizando em SaaS as mesmas funcionalidades dos produtos on-premise. Então, isso nos diferencia um pouco do mercado, porque o mercado adotou uma estratégia de disponibilizar produtos SaaS com algumas funcionalidades e até muitas vezes um produto inferior ao produto on-premise. Então, dificulta a estratégia de alguns clientes, sobretudo clientes com ambiente um pouco mais complexo, né? Bom, a nossa palestra hoje vai ser com o nosso parceiro Open Consulting. Eles são especializados em IAM da Microfocus, eles trabalham há mais de 15 anos com essa solução, tem uma lista enorme aí de clientes felizes e satisfeitos aí utilizando a solução. O tema da palestra será Identity Governance no mundo Zero Trust. É um tema super atual, né? Combina aí tanto compliance como demandas de segurança da informação. Então, a gente vai iniciar pelo Rafael Medeiros, da Open Consulting, e ao final o Hamilton, aqui da Microfocus, ele vai também dar uma mensagem falando um pouquinho sobre tendências. Então, eu queria chamar o Rafael Medeiros para iniciar sua palestra. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado, Leandro. Boa tarde a todos. Bom, fico muito feliz de estar aqui. Agradeço ao Alfredo também pelo convite. Meu nome é Rafael Medeiros. Eu trabalho na Open Consult, como o Leandro bem falou aí, já há 15 anos no mercado específico de IAM, né? Então, isso está no nosso sangue, é o nosso dia a dia já há 15 anos. Eu, particularmente, já tenho 10 anos só de IAM, já participei de muito projeto aqui, lá fora, já pude ver como as empresas implementam, né, as tecnologias de IAM, de provisionamento, de revisão, governança de identidade, de maneiras diferentes, sempre dando apoio para os seus processos de gerenciamento do ciclo de vida de uma identidade, né? Hoje a gente vem aqui no evento falar um pouco de governança de identidade em um mundo zero trust. Eu preparei alguns slides aqui para a gente discutir um pouco sobre o assunto. O modelo zero trust tem estado em evidência desde, vamos botar aí, o meio do segundo semestre passado, né? Principalmente com essa nova modalidade de trabalho remoto. É um tema que vem sendo muito discutido, né? Um termo quente no mercado. O assunto muito fomentado
também pelos incidentes de segurança, pelas falhas, pelas brechas de segurança da informação, né? Eu trouxe aqui algumas publicações para a gente conversar um pouco e depois eu vou falar sobre como a governança de identidade, essa disciplina de IAM, se encaixa dentro desse modelo, né? Aqui no primeiro slide eu trouxe uma publicação da Forrester, que eles chamam de um guia prático, né? Para você implementar o modelo Zero Trust. Vocês podem ver ali que na primeira fase fala sobre a mobilização do programa, que é comum a qualquer programa, onde você tem a construção do caso, você tem a avaliação dos ativos, reestruturando tudo ali. E já na segunda atividade, o segundo módulo ali de inicialização dessa implementação prática, né, como eles descrevem, eu fiz questão de destacar ali porque fala sobre proteger os usuários, né? Eu botei uma setinha ali na parte de remoção dos acessos e permissões redundantes, o que é muito comum. Hoje se fala muito em revisão de acesso, certificação de acesso, tecnologias que proporcionam esse tipo de certificação através de uma campanha para garantir que os usuários tenham seus acessos apropriados pelo período apropriado também. Outra publicação bem recente que fala sobre esse tema de identidade, né? O Top Security Trends de 2021, que o Gartner publicou, eu fiz questão também de destacar ali o que eles chamam de Identity First Security, né? Então, a identidade já se tornou, e isso há muitos anos, eu acho que agora que está ficando mais em evidência, né? O primeiro perímetro ali, a borda, né, da segurança, né? Onde você tem os riscos para cada identidade governados, controlados e monitorados de perto para que não haja os incidentes de segurança de informação, os tão temidos incidentes. Aqui eu trouxe um pouco do texto da própria Micro Focus, né? Vocês podem achar lá nessa URL, que fala exatamente sobre isso. A ferramenta, as tecnologias para você garantir o que eles chamam de Comprehensive Zero Trust Security, né? Dar suporte à implementação desse modelo de segurança Zero Trust. E, como não podia deixar de ser, a primeira palavra ali, né, eu fiz questão de destacar também, é identidade. E lembrando que identidade não se resume, não se restringe apenas a uma identidade humana, você tem a internet das coisas, você tem devices cada vez em maior quantidade conectados à rede, com acesso para fazer certas rotinas, né? Então você tem as identidades humanas e as identidades não humanas também. Tudo isso precisa ser governado, tudo isso precisa ser controlado, precisam existir regras que ditem os processos de gerenciamento de cada uma dessa identidade, né? Com base nesse modelo Zero Trust adotado que a gente propõe aqui, né, que o Forrester fala um pouco da implementação, que o Gartner mencionou lá também sobre a confiança zero, né? Se a gente for traduzir esse modelo Zero Trust, seria a confiança zero numa identidade de maneira totalmente controlada. Eu trouxe 2 temas para a gente falar aqui, né, que vai muito além da tecnologia. Como eu falei, hoje o mercado tem tecnologias que fazem revisão de acesso, que fazem campanhas, aonde você consegue fornecer de maneira simples e rápida para um auditor todas as evidências de que você controla aquela identidade. Muitas vezes uma campanha por área ou uma campanha semestral, onde você consegue evidenciar que aqueles acessos que determinada identidade tem são certificados. Mas aonde você quer? Qual é o objetivo disso tudo? Qual é o objetivo desse controle? Vai muito além de uma tecnologia implementada para essa governança, né? Vamos discutir aqui primeiro um pouco do conceito de least privilege, ou seja, o menor privilégio possível, né? Esse conceito reforça, dentro do modelo Zero Trust, que cada identidade precisa ter os acessos necessários para desempenhar a sua função pelo período necessário, não há mais, também nem a menos. A menos, aquela identidade, aquele colaborador não vai conseguir desempenhar suas tarefas diárias, suas atividades. A mais é um risco, é o que a gente chama de superfície de ataque, né? Quanto maior o grau, o risco
E o tipo de acesso que aquela identidade tem, maior é a sua superfície possível de ataque, que é um pouco que eu vou falar no segundo item, onde você tem possibilidades de brechas. Então, aplicar esse conceito do least privilege em cima de uma identidade, seja através das revisões de acesso, seja através dos acessos elevados, tudo isso com processos de governança garantindo que os acessos sejam de fato controlados, sustentam essa implementação de um modelo Zero Trust, né? Aonde a gente quer chegar no final das contas, né? O objetivo final que a gente quer alcançar. Outro ponto muito importante é o que a gente chama de governança contínua, né? No gerenciamento de cada identidade. Novamente, como eu falei, as campanhas de revisão de acesso, as certificações estão cada vez mais comuns, mas qual é o objetivo disso? O objetivo é garantir que, se determinada identidade tem um acesso elevado, se ela é um pontinho fora da curva, aquilo está controlado, aquilo está gerenciado, não está simplesmente a esmo no seu ambiente, proporcionando uma superfície de ataque muito grande. Uma continha simples que a gente faz para calcular o risco da identidade é o próprio perfil da identidade e os acessos que ela tem, dividido pela quantidade de informação daquela decisão e a governança. Um exemplo, você tem um DBA, uma identidade de um perfil de DBA, de um colaborador, que tem uma série de acessos que ele precisa ter para exercer suas funções, suas atividades rotineiras e diárias de DBA. Isso é uma informação que você tem dentro da cesta de acessos certificados pelo processo de governança, pela sua ferramenta de governança. Você sabe que aqueles acessos procedem, aqueles acessos são apropriados e que daqui a 6 meses ou daqui a algum determinado período de tempo, aquele acesso vai ser revisado. Aquela cesta de acessos certificados ela vai ser revisitada. Então, a gente falou ali da identidade, do acesso que aquela identidade tem, da quantidade de informação que você tem sobre aquele acesso e da governança que você tem atuando em cima daquela identidade para poder controlar isso. Um outro exemplo, por exemplo, um pouco mais crítico, é a identidade de um funcionário do setor de compras. Ele é um comprador que ele tem um perfil de acesso para executar compras até 100 mil, né? Você tem a informação da decisão de que aquele acesso é apropriado para aquele comprador e você tem uma governança, de repente, mensal ali para revisar aquele acesso e você vê um pontinho fora da curva, porque aquela identidade, de repente, ganhou um acesso de executar compras de 500 mil. Esse acesso não faz parte dessa cesta de acessos certificados para esse tipo de identidade, o que transforma ele numa exceção. Qual é a informação da decisão que você tem? Muitas vezes esse acesso pode ser proposital, ele vai ter um acesso determinado por 20 dias, porque ele está cumprindo o papel de um outro colaborador que está de férias, por isso que esse acesso foi concedido. E você sabe que daqui a 20 dias ou daqui a 30 dias, aquele acesso vai ser revisado, ele vai ser revogado daquele perfil, porque ele não pertence àquele perfil de identidade. Por mais que você tenha um risco mais alto, todo esse risco é controlado. E no modelo Zero Trust, para ele poder funcionar, você precisa ter a governança contínua, ou seja, uma série de políticas e uma série de microcertificações que sejam disparadas nesses casos de exceção, né? Essas são coisas que já acontecem hoje, comumente, em ferramentas de governança de identidade que já estão rodando e dando suporte a esse modelo Zero Trust, né? Mas o que vai ser no futuro? Como vai ser essa tecnologia mais para frente? E o que essa área promete para poder sempre ter todo esse arcabouço de processos sustentando o ciclo de vida da identidade, né? O que espera aí o nosso futuro dessa disciplina tão essencial e tão crítica, né? Como vocês podem ver. Eu gostaria de chamar aqui o Hamilton, da Microfocus, para ele poder falar um pouco sobre o que vem aí para frente, um pouco dessa disciplina de IGA. Vai lá, Hamilton.
Obrigado, Rafa. Obrigado, Leandro, da introdução. Valeu, Alfredo, pela oportunidade aqui, pelo evento. Olá, pessoal. Vocês conseguem me ouvir? Bom, vamos lá. Peço perdão aí pela falha técnica. Espero que vocês estejam vendo a minha tela. Então, obrigado pela oportunidade do pessoal que está proporcionando essa oportunidade de a gente conversar um pouquinho. Vou falar aqui sobre o IGA autônomo. Qual que é a ideia do IGA? IGA é a soma de duas soluções. Então, IAM está mais voltada à parte de identidade e à parte de acesso. Então, parte de IDM com a parte de Access Manager, ou soluções equivalentes que fazem single sign-on. No caso de IGA, a gente está falando de identidade, ou IDM, mais Identity Governance, ou governança. Tá? Então, IDM cuida da parte de provisionamento, a sincronização das informações, usuários e senhas, atributos, enquanto governança faz a parte de campanhas de revisões de acesso, mineração, políticas de conflito de SOD, apesar de IDM também tem uma parte de SOD, normalmente uma área responsável por governance fica mais com esse foco. Tá? Como que a gente transforma esse contexto em autônomo? Então, a gente precisa adicionar um componente chamado IA, ou AI, se for em inglês, inteligência artificial. Então, qual que é o nosso objetivo com uma solução de IA? A gente trazer um menor atrito, uma facilidade. Então, se você aí que trabalha com IAM no mercado fica preocupado com isso, não se preocupe. Trazendo inteligência artificial para a solução não vai transformar isso numa Skynet do Exterminador Futuro. O objetivo é justamente diminuir o tempo de implementação de um projeto de IAM ou de IGA, que normalmente é um projeto mais extenso, que envolve muito processo, muito levantamento, muito mapeamento. Diminuir o tempo de integração com as aplicações, então trazer facilitadores e, principalmente, facilitar a operação da ferramenta. Não que é uma ferramenta complexa de operar, mas é normalmente uma ferramenta que exige que os clientes tenham um corpo de pessoas operando diariamente para manter a solução sempre atualizada, sempre funcionando, identificando os desvios. Então, o objetivo é adicionar o componente de inteligência artificial para facilitar a vida dos operadores também da solução de IGA. Tá? Então, o primeiro passo que a gente faz para isso é introduzir uma inteligência no processo de workflow ou dos fluxos de aprovação e solicitação de acesso. Então, a gente incorpora a inteligência artificial não somente na decisão de algum acesso que é solicitado e envolve um baixo risco, mas também na análise de comportamento. Olha, o usuário, o Hamilton está solicitando um acesso e esse acesso não recorre de risco, não vai impactar e é comum na área que o Hamilton pertence. Então, isso vai ser um acelerador no processo de solicitação de acesso, vai diminuir o atrito na solicitação de acesso, vai incomodar menos o gestor imediato. Obviamente, pode notificar o gestor imediato, mas somente se a gente entrar num contexto de uma anomalia, ou o Hamilton está solicitando um acesso que é muito diferente do que ele decorre, aí sim, isso pode passar por uma aprovação manual, ou incomodar um gestor, um diretor, ou um cargo mais elevado, falando, olha, o Hamilton está solicitando aqui alguma coisa que não condiz ao padrão do perfil, do profile dele, e não condiz com os pares do Hamilton. Então, esse que é o objetivo, detectar anomalias, o que é possível de a gente tentar diminuir a carga sobre os aprovadores, a gente diminui. Então, o objetivo é sempre diminuir o atrito, diminuir a carga dos operadores da ferramenta no dia a dia. Também para a parte de auditoria, trazer relatórios mais inteligentes, mais objetivos e mais práticos. Então, existem relatórios que já estão prontos, que trazem 500 páginas de informação de todos os acessos dos usuários. Você acha que uma empresa de auditoria vai olhar
página, de 1 a 500 com determinada atenção, com atenção devida? Não vai fazer isso. E quando ele encontrar alguma coisa, ele vai gerar um alerta. Então, qual que é o objetivo de um relatório inteligente? É trazer para o administrador, para os administradores da solução, destaques, falando, olha, o que ocorreu de diferente nos últimos 6 meses foram essas solicitações de acesso, foram essas aprovações, foram esses os riscos levantados. Isso vai corresponder a talvez 10%, 20% dos acessos solicitados. Os outros 90%, 80% são acessos corriqueiros, que vão passar batido, vão continuar presentes no usuário e não vão gerar nenhum tipo de incômodo, além do volume de informações. Então, o objetivo de um IGA autônomo é acelerar esses processos e dar destaque ao que é importante. Uma implementação de IGA, normalmente, é implementada em clientes grandes. Então, é uma grande quantidade de usuários, é uma grande quantidade de sistemas integrados, é uma grande quantidade de perfis, acessos, uma granularidade muito grande. Então, isso acaba ficando inadministrável para um ser humano conseguir entender. Então, o objetivo de introduzir uma inteligência artificial é auxiliar nas decisões que são importantes. Okay? Por último passo, direcionamento nas integrações. Então, temos integrações de IDM com consultores, com empresas de consultoria. Isso vai acabar? Não vai acabar. IDM não é uma Skynet, o IGA autônomo não vai ser uma Skynet, não vai substituir a interação humana, vai continuar precisando de um arquiteto, vai continuar precisando de consultores, desenvolvedores, analistas para desenhar o processo, integrar, porém, a inteligência artificial vai auxiliar diminuindo o tempo de integração, sugerindo uma modelagem de perfis complementar, sugerindo políticas relacionadas a essa integração que façam sentido. Então, o objetivo é trazer uma análise complementar que às vezes passa batido. Em tempo de implementação, só vai se perceber depois que a solução já está decorrente e funcionando no ambiente produtivo. Então, o objetivo é ter uma análise mais completa antes do processo de implementação. Posteriormente, na parte de governança, a gente tem a parte de mineração de roles. Então, antigamente, contratava-se uma consultoria que levava 1, 2 anos fazendo entrevista com determinadas áreas e fazendo uma modelagem em planilha, que daí a gente importava isso via carga dentro de uma solução de IDM. Isso acabou. Hoje não é mais assim, não pode ser mais assim. Não tem tempo para ser assim. O que a gente tem que fazer? A solução de inteligência vai auxiliar no processo de mineração, sugerindo uma modelagem de perfis mais adequada possível aos sistemas que estão integrados dentro da solução. E à medida que vão sendo incorporados novos sistemas dentro da solução, essa modelagem é viva, ela vai sendo alterada, complementada, ajustada conforme a realidade da empresa. Então, auxilia no processo de modelagem e evita grandes projetos de migração de modelagem nova para modelagem antiga, nova arquitetura para velha arquitetura para nova arquitetura e vice-versa. Então, o objetivo é auxiliar no processo de modelagem e mineração de perfis. Campanhas de revisões mais inteligentes. Então, um dos grandes problemas de campanha de revisões que a gente tem hoje é muitos gestores recebem um grande volume de acessos dos seus subordinados, dá um select all e aprova tudo, sem efetivamente avaliar o que o usuário tem que permanecer como acesso ou remover. Às vezes, esse gestor não tem nem a noção da criticidade de determinadas informações. Então, o objetivo de incorporar a inteligência artificial nesse processo é justamente trazer inteligência nesse processo, destacando quais são as campanhas de revisões mais inteligentes ou quais são os acessos efetivamente que podem resultar em risco para serem aprovados com maior atenção, quais são os acessos que o usuário nunca utilizou
podem ser removidos, já que não fazem diferença, mas não tem risco, e quais acessos continuam. Então, auxiliar em todo esse processo de revisão de acesso de uma forma efetiva. Políticas automatizadas e customização. Então, trazer sugestões de políticas baseadas na massa de dados que o cliente tem, ok? Próximo passo, a parte de SOD e riscos. Então, obviamente, inteligência artificial, você não liga no dia zero e ele já está funcionando, ele vai coletar informações e você tem que ir instruindo e ele vai aprendendo com o tempo. Da mesma forma, você vai passar uma certa quantidade de conflitos de SOD e riscos e a ferramenta mesmo vai sugerindo, olha, isso aqui pode ser um potencial risco, presta atenção. Então, esse é o objetivo de colocar a inteligência artificial neste processo. Por último, campanha de revisão, caminho de IGA autônomo. O caminho do IGA autônomo é que nem comparando a carros autônomos, que a gente faz uma analogia. Tudo que eu estou falando aqui, você pode falar, Hamilton, você está viajando. Não, isso que eu não estou tirando da minha cabeça. Isso aqui está sendo pensado pela corporação. Tem um dos grandes gurus do nosso nicho, que é o Patrick Golkin, que trabalha muito essa parte. Ele é Product Manager da nossa solução de IGA. E ele compara, nessa apresentação que tem aqui no YouTube, o link abaixo, depois vocês podem assistir com mais ênfase, está em inglês, mas é interessante. Qual que é o caminho para a gente chegar no IGA autônomo? A gente consegue, hoje, virar uma chave de IGA autônomo? Não consegue. Assim como a gente não consegue soltar o carro em cima de um carro, em cima de uma direção autônoma, a gente não consegue soltar o IDM de uma vez para uma solução autônoma. Então, a gente tem passos. Então, assim como teve o GPS, que hoje é uma realidade, detector de faixa, detector de pedestre, freio, assistente de rampa, todos esses sistemas que vão sendo incorporados ao carro estão convergindo para ter um carro autônomo. O caminho para o IGA autônomo é a mesma coisa. A gente vai ter várias medidas de auxílio que vão sendo incorporadas à solução gradativamente até a gente chegar num modelo de IGA efetivamente autônomo, onde ele vai poder tomar decisões quando baixo risco de forma autônoma ou questionar as pessoas chaves nessas decisões quando realmente apontar um risco, uma efetividade de problema para a corporação. E, ocorrendo algum tipo de risco, ele identificar que ocorreu esse risco. Então, interagir com outros sistemas, por exemplo, um CIEM e outras ferramentas, para identificar isso de forma proativa e não reativa, ou não após ocorrência de uma fraude ou algum problema relacionado. Okay? Você acha que isso eu estou está saindo da minha cabeça, que o Patrick Golkin também está viajando? Então, em 2011 saiu a Siri nos dispositivos da Apple. Em meados de 2014 saiu pro Cortana do Windows e pro Alexa, a parte de inteligência artificial como um auxiliar para uso doméstico, não estou falando nem uso empresarial. Em 2016 já existia a inteligência artificial do Google, mas ela estava presente também nos dispositivos dentro de casa, ok? Porém, a nossa ideia é, num futuro próximo, a gente ter a mesma inteligência artificial para a solução de IGA, como um auxiliador do pessoal que trabalha com essa solução, com o pessoal que opera a solução no dia a dia, que implementa, que faz customizações, que desenha. Então, o objetivo da inteligência artificial ou do IGA autônomo é auxiliar, otimizar o tempo de tantos recursos que estão tão escassos no mercado, para a gente conseguir atingir um maior ganho para o cliente no menor tempo possível. Ok? Bom, esse é a nossa ideia de governança, de identidade de acesso no mundo Zero Trust, trazendo um pouco de inteligência, um pouco de autonomia para o nosso processo. Agradeço Alfredo,
Agradeço Leandro e Rafa pela oportunidade. Ok? Obrigado, pessoal.